que já está na linha com a gente, para falar sobre esse trabalho desenvolvido com a garotada no Centro de Aperfeiçoamento Técnico. Professor Mesquita, uma ótima sexta-feira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jean. Boa tarde aos guarujeiros aí de plantão. É uma satisfação estar falando nesse microfone aí de maior audiência de Florianópolis. Maravilha, professor. Sextou, então, e é uma data sempre boa para trazer, então, boas notícias e informações. E a gente quer saber detalhes desse grande trabalho realizado com a garotada, no sentido aí de formar pessoas, alunos e futuros jogadores. Como é que está o trabalho atualmente, professor? Então, Jean, estamos a todo vapor. Esse é o terceiro ano já do nosso projeto. É um projeto totalmente inovador, onde reúne equipamentos exclusivos, instalações totalmente modernas na Astel, ali no Itacorubi, e que trazem ao atleta que já é iniciante, que já está num nível intermediário ou até mesmo no nível avançado, um profissional que pode aperfeiçoar e melhorar os seus fundamentos, a sua técnica, através de exercícios específicos, através de trabalhos elaborados e muito bem pensados para que os atletas desenvolvam e resolvam sempre melhor as situações durante o jogo, assim alcançando melhores performances, elevando o nível do seu futebol, e fazendo com que eles alcancem o seu nível máximo, né? É sempre bom e claro dizer que o nosso trabalho na Astel, no Centro de Aperfeiçoamento, ele é realizado em ginásio coberto, grama sintética, nós temos barreiras para cobrança de faltas, temos equipamentos para os mais diversos tipos de atividades, né, de força, explosão, e também para a questão da tomada de decisão, que hoje é tão importante no futebol. Tivemos aí agora um jogo da seleção brasileira, onde o zagueiro Marquinhos, um belíssimo atleta com uma performance exuberante, em um lance mostrou o que significa um jogador tecnicamente muito bem trabalhado e muito bem refinado, né? Ele conseguiu achar um passe entre linhas, aonde o atleta domina uma bola sem deixar ela fugir do tempo, do espaço, consegue a finalização e a obtenção do gol. Tudo isso se dá ao trabalho técnico, ao aperfeiçoamento dele durante todos esses anos, assim como o seu companheiro. Então é justamente isso que a gente faz lá no Centro de Aperfeiçoamento Técnico. A gente procura melhorar as capacidades técnicas da criança. Também temos as turmas de 4 a 6 anos, a 8 anos, onde a gente inicia de uma maneira correta, de uma maneira lúdica e também mais assertiva na questão da iniciação da criança, né? Trabalhando não só os fundamentos do próprio jogo, mas a coordenação, o equilíbrio, a lateralidade, tudo que o atleta vai utilizar durante os seus anos dentro da sua vida esportiva, não só jogando o futebol, o jogo propriamente dito, né? Com certeza, professor Mesquita, o sonho de muitas crianças continua sendo ainda alcançar, atingir o profissional, se tornar jogador de futebol no futuro. E o Centro de Aperfeiçoamento Técnico, professor Mesquita, continua nessa direção, formando vários garotos, várias crianças que passam por esse condicionamento, por esse trabalho, para que depois realmente saiam na frente, né, dos demais atletas aí que buscam uma profissionalização. Jean, nosso trabalho eu particularmente, são mais de 15 mil atletas que eu já treinei, né? Então, dentre eles, atletas amadores, profissionais, e muitos deles chegando a performar no futebol, né? Então, aí temos aí o caso do Marquinhos, que hoje é gerente de futebol do Avaí, o caso do André Moritz, o caso do Francisco, o Chico, que jogou na Malve muitos anos, e outros tantos, o Guilherme Siqueira, que teve uma carreira belíssima na Espanha, em Portugal, e outros tantos que estão no salão e que passaram por esse trabalho meu de aperfeiçoamento técnico. E nessa linha, te digo que
todo esse trabalho voltado justamente para auxiliar o atleta, o pequeno, ou até mesmo o atleta que já está em nível mais avançado, a melhorar as suas capacidades técnicas, né? Então, o nosso centro de aperfeiçoamento, ele não é uma escolinha de futebol. Ele é um local onde o atleta se dirige para ele melhorar justamente os fundamentos da capacidade técnica, para ele poder executar dentro do campo de jogo o seu melhor rendimento, a sua melhor performance. Portanto, não há necessidade de que ele se afaste do que ele está fazendo. O nosso trabalho é um complemento para aquele trabalho do futebol. Então eu tenho vários atletas que hoje participam de campeonatos da Grande Florianópolis, de futebol de salão e até mesmo de futebol de campo, e que hoje fazem justamente esse aperfeiçoamento técnico comigo. E com certeza eles têm um diferencial, eles têm uma performance muito maior do que os outros que não fazem o uso do aperfeiçoamento técnico, né? É aquela história do pianista que vai executar lá um show e ele não treina, né? Ele não vai conseguir cantar a música. E o atleta de futebol, se ele não tiver essas capacidades técnicas, se ele não tiver os fundamentos muito bem treinados e muito bem trabalhados e até melhorados, ele fica um pouco atrás de um outro que tem mais força, de um outro que possa ter mais vontade. Mas a técnica, ela só vai ser superada se o atleta for preguiçoso e ele não tiver a capacidade de se dedicar integralmente a esse trabalho. O Centro de Aperfeiçoamento Técnico Professor Mesquita trabalha com quais categorias e idades, hein, professor? Então, Jean, nós iniciamos a partir dos 4 anos e vamos até os 19, né? Temos atletas aí, inclusive, que já jogam profissionalmente e que nos visitam para treinamentos específicos de diversas situações, né? Cobranças de faltas, tomadas de decisão. E quando eu te falo da iniciação, eu digo para ti que essa iniciação é de uma maneira totalmente lúdica, através de atividades pensadas, estudadas, inovadoras, que fazem com que a criança aprenda da forma mais completa possível, para que durante os anos que ela participe do esporte, do futebol, ela consiga desenvolver com naturalidade tudo aquilo que ela vem aprendendo nessa base. Nós estamos na Astel, no Itacorubi, nós estamos nas terças e quintas, no período da manhã e no período da tarde. Trabalhamos apenas com 12 alunos por turma. Nosso objetivo, já não é a quantidade, e sim a qualidade. Mesmo porque, quando você trabalha com menos alunos e você consegue direcionar mais o seu trabalho, a performance, o resultado é muito maior, né? Então, nós chegamos a esse ponto lá da nossa carreira, do nosso trabalho, justamente dando prioridade a justamente esses atletas que querem ser olhados e terem um olhado mais personalizado, né? Então, a gente não tem o hábito, né, e não aceita mais de 12 alunos por turma, justamente por isso, porque é um trabalho com um olhar mais personalizado, um olhar mais assertivo e que faz com que a correção e a melhora seja a todo instante. Por isso, as crianças, os atletas, nós temos ainda algumas vagas, tem algumas turmas ainda que tem espaço, mas te falo que não são muitos, né? Então, portanto, quem tiver interesse, que procure a Astel na secretaria,